Então, na nossa aula de hoje, vamos responder ao nosso simulado, né? Em relação às provas do IDEB que a gente vai fazer, né? A prova Brasil e também a do nosso estado, né? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar, né? Em todas essas questões, nós vamos trabalhar o descritor 2, viu? Então, o descritor 2, ele identificar as propriedades comuns, né? E diferente entre figuras bidimensionais, tridimensionais, relacionando-as com suas planificações, né? Então, na realidade, nós vamos ver a figura plana, né? E vamos tentar analisar com a mente como seria essa figura na sua planificação, ou seja, ela feita mesmo, ou seja, ela de um modo bidimensional ou tridimensional, como está falando aqui no descritor, né? Ou seja, essa figura desmontada, né? O que ela representa depois da gente montar ela, né? Depois da gente encaixar, fazer as dobras e fechar essa figura. Então, imaginando, olhando para ela, que figura iria formar aqui, né? E da mesma forma com as outras questões, né? Então, nós vamos ver a planificação, né? De figuras que tem um formato bidimensional ou tridimensional, né? Então, o que a gente vai ver nesse assunto é isso, viu? Aliás, nesse assunto não, né? No nosso simulado de hoje. Então vamos lá. Na aula de geometria, Letícia fez um molde para construir um poliedro, como mostra a figura abaixo. Então tá aqui, né? Ou seja, a planificação de uma figura. Então, qual poliedro Letícia poderá construir com esse molde? Então aqui, ó, se a gente dobrar aqui, né? E levantar essa parte, dobrar e levantar essa parte, né? Dobrar e levantar essa, né? Ou seja, levantando todas elas. E levantar também essa parte, né? A gente já vai ver que já vai formando tipo uma caixa, né? E aí depois dobrando essa por último e fechando em cima. Então, se essas dobras forem feitas, nós vamos ver que ela vai gerar uma figura. Deixa eu tentar fazê-la aqui, né? Para ver se fica mais fácil de visualizar. Então, ó, ela vai formar uma figura mais ou menos assim, ó. Eu tentando fazer aqui o mais reto possível, viu? Então, depois que ela dobrar, ó, todos os lados, né, e levantar eles, né, ou seja, todos os lados estiverem levantados, ou seja, levantou um lado, levantou o outro, né? Aqui vai ser o fundo da nossa figura, né? Aí aqui levantou a lateral, né? Aqui levantou a outra lateral e aqui em cima fechou, né? Então ela vai formar uma figura, né, que vai ter o formato de uma caixa, né? Como essa caixa tem todos os lados do mesmo tamanho, da mesma medida, né? Então ela vai formar um cubo, né? Então a gente vai ter o formato de um cubo. Então acho que deu para entender, né? Viu? Levantando todas as laterais e depois dobrando aqui em cima para fechar, né? Vai ter o formato de um cubo. Na nossa próxima questão, né? Observe abaixo a representação de um prisma e sua respectiva planificação, né? Tá aqui o prisma e a planificação. Em que as faces estão numeradas, né? Então, tá aqui a planificação, tá a face 1, 2, 3, 4, 5 até a face 8, né? Que são todos os lados que compõem um prisma, né? Compõem o prisma aqui, são os oito lados que compõem esse prisma. Na planificação, quais são os pares de faces paralelas, né? Então a gente já sabe o seguinte, que paralelo, né, ou seja, são no conceito de retas, né, são duas retas que elas vão estar aqui um lado da outra e que em nenhum ponto elas vão se tocar, né? Ou seja, elas seguem sempre a mesma direção e em nenhum ponto elas vão chegar a um ponto de fechar e se encontrar, né? Ou seja, uma vai estar sempre do lado uma da outra e elas não vão se tocar. Então, só para lembrar o conceito de paralelo, né? Então, olhando aqui a planificação, ó, aqui embaixo, né? A figura aqui embaixo a gente tem o 5, né? Vai ser aqui a parte de baixo da figura, vai ser o 5, né?
Olhando aqui essa lateral, como essa lateral mais baixa, uma vai ser aqui o 4, e a outra lá do outro lado ali, ó, vai ser o 6, né? O 4 e o 6. Acho que eu vou colocar fora, né? Ficar melhor para não, depois não complicar em relação a essa parte da frente e essa parte de trás, né? Então aqui eu tenho o 4 e lá atrás eu tenho o 6, né? Então aqui o 4 e o 6. Deixa eu colocar aqui. Então aqui vai ficar o 4, que é essa lateral baixinha bem aqui, né? E aqui nós vamos ter aqui o 6, certo? Aí aqui, nessas partes aqui maiores aqui, ó, acima do 4 e do 6, aqui a gente vai ter o 3, ó. Viu? E aqui a gente vai ter o 7, né? Viu? E fechando a figura aqui em cima, né? Ou seja, fechando lá em cima, aqui vai ficar o 8, né? E as duas laterais aqui, ó, essa lateral aqui vai ser a lateral 1, né? Eu vou colocar aqui de azul, ó, aqui vai ser a lateral 1. E aquela lá do fundo lá vai ser a lateral 2, né? Que vão ser aqui os dois lados que quando levantar aqui vão fechar a figura, né? Então, analisando dessa forma, o que que acontece? Só não é paralela uma à outra, né? Quando a gente observa, ó, essa linha aqui que forma o 7, né? E essa linha aqui do lado 3, ó, né? Só não é paralela o 7 e o 3, porque elas estão aqui meio um pouco de lado, né? Então a gente observa o seguinte, ó, que essa frente 1 aqui, ó, né, como ela está em pé, aqui de um lado e do outro, ou seja, o 1 é paralelo ao 2, né? A gente está vendo isso, né? Quando colocando aqui em pé, 1 é paralelo ao 2. Que o 4 aqui, né, ó, é paralelo ao 6. Ó, o 4 aqui, ó, desse lado e o 6 do outro ali, ó, né? Formam linhas paralelas aqui, ó, o 4 e o 6, né? E aqui embaixo, ó, e aqui em cima, né, a gente tem o que aqui embaixo? A gente tem o 5, que vai ser paralelo aqui, ó, ao 8, né? Então o 5 e o 8. 4 e 6, 5 e 8. As duas que não vão ser paralelas vão ser essas duas aqui, ó, que vão estar assim de lado, ó. Viu? Ó? Vão estar assim um pouco de lado. Que é justamente quem? Vai ser justamente esse 3 e esse 7, né? Então as paralelas vão ser 1 e 2, 4 e 6, 5 e 8, né? Então aqui você vai marcar a letra A, né? Então são só as paralelas, né? Ou seja, aquelas que vão ficar uma do lado uma da outra. Se ela ficou assim um pouco inclinada, né? Ó, se ela já está assim um pouco inclinada, ela já não é mais paralela, né? Por quê? Porque ela vai, se ela está inclinada, se eu continuar ela aqui, ó, lá em cima ela vai se tocar, né? É aquele conceito, né? Ou seja, se eu continuar esse lado aqui, ó, continuar essa reta, né? Lá em cima, em algum momento, elas vão se tocar, né? Então, essa planificação aqui, ó, ou seja, dessa forma, ela não vai ser paralela uma com a outra, né? Ou seja, vai ficar fora o 3, né? Que é que tem essa forma inclinada, e o 7, né? São os dois que a gente vai tirar aqui. Na outra questão, observe o bloco retangular. Então, está o bloco fechadinho, né? Uma figura tridimensional aqui normal, né? Ela tem um cubo, né? No caso do nosso bloco aqui. É retangular, né? Mas ela tá fechada, bonitinha. Ela não é a planificação. Então, observando ela, vem aqui em cima, né? Dentre as planificações abaixo. Vamos lá. Dentre as planificações abaixo. A que corresponde a planificação desse bloco é, né? Então, fechando, montando essa figura, aqui vai formar aquele bloco que está ali embaixo ali, ó, né? Para a gente dizer qual dessas figuras vai formar aquele bloco, certo? Então vamos aqui. Para a gente formar aquele bloco, né, a gente tem que imaginar a figura aí como a gente montando ela, né? Ou seja, fechando essas dobras igual a gente fez com esse cubo aqui, ó, do lado, né? A gente tem que pensar nessas situações aí de como é que ela vai ficar montada, né? Então vamos ver, ó. Para a figura estar montada, né? Formando aquele cubo, uma situação aqui, né? Ela
tem que estar fechado os dois lados da figura, né? Primeiramente eu tenho que ter uma tampa para fechar um lado e aqui para fechar o outro, ó, né? Fechar um lá aqui e fechar aqui. Então o que que eu observo? Aqui, quando eu dobrar essa figura, ela já vai dobrar no lugar errado, né? Ela vai dobrar aqui acima, ó, né? Então ela não vai fechar esse lado. Então aqui eu já posso excluir a letra A, né? A letra C, vamos analisar a letra C. A letra C, ó, se eu fizer uma dobra, né? Ou seja, se eu fizer aqui mais ou menos, que ela vai ficar mais ou menos assim, ó, né? Tipo, o nosso molde lá, ó, ela vai estar aqui, né? Vai ter uma linha aqui. Aí aqui vai ser justamente onde vai fechar a figura, ó, né? Então, se eu fizer aquela dobra ali, ó, fechando esse lado, né? Fechando aqui esse lado, ó. E se eu fizer aquela dobra ali, fechando esse lado aqui, o que que acontece? Aquele outro pedaço vai sobrar aqui para cima, ó, viu? Então aqui para cima ele vai estar fora, eu não vou precisar desse pedaço fechando ele aqui em cima, aqui dessa forma, dobrando aqui e aqui, né? Então o que que a gente vê aí? Que a letra C aqui também, ó, já está fora, né? Vamos analisar a letra D. Ó, a letra D, né, tipo, vamos supor, essa frente é essa, dobrado, bonitinho, né? Aqui, a parte de baixo aqui, ó, a figura, né? A parte de baixo vai ser essa daqui, certo? Aí aqui iria fechar a figura, né? Essa outra aqui seria lá a parte de trás lá, né? Essa outra droga seria aqui a parte de cima. Só que essa tampa aqui vai fechar o mesmo lado, ó, né? Então também exclui a letra C, não vai ser a letra C. Então vamos ver a letra B, ó. A letra B, essa parte, vamos numerar aqui, seria 1, seria essa parte 1 aqui da frente, ó, né? Seria 1 ali da frente, viu? Essa parte aqui de baixo aqui da figura seria o 2, né? Aquela outra parte aqui, ó, né? Então aqui é o 2. Essa parte 3 seria ali a parte de trás da figura, né? A parte que representa lá, a parte de trás da figura lá, ó, né? A parte que está lá por trás seria o 3, né? Essa parte aqui de cima é a que vai fechar a figura, seria aqui o 4, ó, né? Aí essa tampinha aqui, ó, estaria do lado de cá, que seria o 5, e essa outra tampa estaria fechando aqui o outro lado, que seria o 6, né? Então a resposta, montando a planificação, seria a letra B, né? Viu? Até analisando só os lados aqui que vão fechar a figura, né? Como eles estão aqui tudo do mesmo lado, ó, a gente vê que ele não vai fechar os dois lados da figura como a letra B aqui fecha, né? Só que já nos dá uma pista de que essa seria a resposta, né? Que vai fechar aqui os dois lados da nossa caixinha ali, né? Viu? Então, assim que funciona a montagem dessa planificação aí, viu? Então, vamos lá para outra. Na outra figura, a gente tem o seguinte, a gente tem, veja a planificação do poliedro, né? Esse poliedro aí, ele forma mais ou menos uma... não vou nem falar no momento, né? Vamos logo trabalhar ele, né? Ver como é que fica essa planificação. Então, veja a planificação do poliedro abaixo. Quantas arestas esse poliedro possui? Aí vamos lembrar o que é aresta, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, aqui vem aquele ponto. Essas arestas, aqui o que pode deixar enganar é isso aqui, ó, né? Alguém pode somar essas linhas aqui, ó, tipo 1, 2, 3, 4, 5, aí 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E dizer que aqui é o 12, ó, né? Só que a gente tem que lembrar, viu? Na seguinte situação. Que essas arestas aqui são justamente esses encontros dessas linhas aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então aí a gente vê essas duas situações, ó, que eu posso contar essas linhas, né, e achar 12. Posso contar esses vértices aqui, né, e encontrar 8. Aí é onde vem a minha dúvida, né, de qual seria a resposta. Certo? Aí, como eu estou falando para vocês, eu poderia ver esses dois
e talvez analisasse dessas duas formas, né? Contando aqui, iria achar a resposta. Eu vou achar um 8 lá para me marcar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vou lá e marco 8, né? Só que eu tenho que ver qual é essa. E como eu falei, contando as linhas aqui, eu também encontro a resposta. Eu encontro 12, né? Aí vem a minha dúvida, certo? Aí vem a minha dúvida quando eu falo assim, porque aí você vê as duas respostas e você fica na dúvida, 8 ou 12, 8 ou 12. Mas aí eu tenho que lembrar, né? Que nessa figura eu tenho a aresta e também tenho os vértices, né? Viu? Aí o que que acontece? Os vértices, para você não se enganar, viu? Os vértices são justamente os pontos. Aí você vai lá contar, tem 8 pontos. Então eu não vou marcar o 8. Por quê? Porque ele não está pedindo o vértice, ele está pedindo quem? As arestas, né? E quem são as arestas? As arestas são justamente essas linhas que fecham, né? Que dão formato à figura, né? Então aqui você vai marcar, letra D, né? 12 arestas, viu? Então ele tem 12 arestas e tem 8 vértices, né? Então eu tenho que lembrar dessa diferença entre vértice e aresta, né? Na hora que eu ver lá ficar a dúvida, né? Essa dúvida pode bater, mas aí você lembra que o vértice são justamente o encontro das arestas, viu? Certo? Então onde elas se encontram é que eu chamo de vértice. E onde elas se encontram eu tenho 8, viu? E a aresta é a reta em si que vai dar o formato à figura, viu? Então, vamos lá para outra questão. A figura abaixo representa a planificação de um sólido geométrico. Qual é esse sólido geométrico? Pergunta, né? Se é uma pirâmide de base hexagonal, se é uma pirâmide de base triangular, ou as outras questões, ou as outras letras, né, que estão bem aqui na outra, né, na outra folha, se é um prisma de base hexagonal ou se é um prisma de base triangular. Então vamos ver aqui, vamos analisar a figura. Ó. A gente já está vendo aqui, ó, está aqui a planificação, né, e está aqui ela aqui bidimensional e tridimensional, que é o que traz lá no conceito. Né, a gente vê o seguinte, ó, que ela formou uma pirâmide que vai ter 1, 2, né, 3 e aqui embaixo um 4 lado, né, e que o fundo aqui, ó, já está dando a ideia do que é, ó, o fundo não é quadrado dessa pirâmide, né, o fundo dessa pirâmide também forma um triângulo, né? Porque a gente tem algumas pirâmides que tem esse formato aqui, né? Elas são formadas assim, ó, né? Ó, viu? Ficou torto ali, mas acho que deu para entender, né? Ela tem mais ou menos esse formato aqui, né? Essa linha aqui, né? Ficou bem torta. Era para cá, viu? Então, tem as pirâmides que tem a base quadrangular e tem as pirâmides que tem a base triangular, que é o caso daqui, ó. Então essa pirâmide tem 4 lados, né, e tem a base triangular. Então o que que forma aqui? Uma pirâmide de base hexagonal? Não, porque para ser hexagonal ela teria que ser 6 lados aqui, né, que também a gente tem essa pirâmide. Forma uma pirâmide de base triangular, ou seja, que essa base aqui tem 3 lados, até aqui ok. Vamos ver as outras. Um prisma? Não, ela não é um prisma, né? Letra D, ou seja, essas duas aqui já estão fora, né? Porque ali não é um prisma, ali é uma pirâmide, né? Não é prisma, é uma pirâmide de base triangular. Então, a gente vai marcar como resposta, né? Você vai marcar aqui a letra B, né? É uma pirâmide, né, de base triangular, né? De base que tem 3 lados, né? Tá aqui o lado 1, lado 2 e lá por trás o lado 3, né? Então, tá. Vamos para a próxima, né? Que está na segunda página. Aí aqui na próxima, né, que a gente já excluiu essas duas, né, viu? Já ficaram excluídas lá da outra questão, a gente já excluiu elas aqui, né? Aí vamos para a próxima questão. A próxima diz o seguinte: qual é a planificação do prisma reto abaixo? Então vamos ver aqui qual é a planificação do prisma desse. Então tá lá, ele feito,
o prisma montado. Fala de prisma reto é porque bem que ele tem um ângulo de 90 graus, vocês estão vendo? É por isso que ele é um prisma reto, porque um desses ângulos dele aqui tem 90 graus, viu? Esse é o sentido de ser chamado de um prisma reto, né? Então aqui, o que diz abaixo? Tem as planificações feitas, todas elas aqui, né? Aí observe a figura abaixo. Não, peraí. Aqui já é outra coisa. Né? Já estou indo para outra questão. Eu pensei que tivesse alguma coisa aqui abaixo. Não tem. Sim. Então vamos analisar aí. Né? Só são mesmo essas planificações que tem aqui, mas é porque, no caso aqui, tem uma letra D que está um pouco abaixo ali, né? A, B, C, D, né? Mas o D está ali, coube tudo na mesma folha, né? Então o que acontece? Vamos analisar ali o prisma, para ver qual das letras é, né? O ruim é que ele ficou ali acima, deixa eu tentar diminuir aqui um pouquinho o zoom para ver se ele aparece também aqui, né? Ver se ele aparece junto com a imagem. Pode ficar um pouquinho menor, mas acho que dá para ver. Ó. O prisma, né? Então o que acontece? Ele tem aqui um fundo ali embaixo, né? Ó. Viu? Ó, o fundo lá do prisma, que eu vou chamar aqui o lado 1, né? Que vai ser justamente isso aqui, ó, o fundo do prisma, né? Essa linha bem aqui em cima, né, ela vai ser fechada justamente pelo ângulo de 90 graus que vai ter aqui dos dois lados, viu? Então vamos analisar a figura, ó. Esse aqui seria o lado 1, seria o fundo, né? Aí o que acontece? Quando fosse fechar esse prisma, né, fechar esse lado aqui, ou seja, este lado aqui fecharia aqui, né? E esse outro lado fecharia aqui. Aí não dá, ó, esse ângulo de 90 graus, o outro ângulo de 90 graus iria terminar aqui, né? Então ficaria errado, viu? Porque o ângulo de 90 graus tem que ser correspondente à marcação dele lá do outro lado da figura, ó, né? Então vai estar errado. Nesse outro caso aqui é a mesma situação, ó. Quando fechar aqui um lado com o outro, que você fechar, você está vendo que esse ângulo vai correr aqui para cima desse outro, ó, né? Então aí não vai estar batendo também, né? Vai estar errado também, viu? Né? Você vai fechar esse lado com esse, fechando aqui o prisma, né? Dando aqui o primeiro formato aqui, ó, viu? Né? E vai sobrar um lado para, ou seja, esse lado vai fechar aqui o outro lado intermitente, né? Mas aqui, ó, a questão dos ângulos, né? Um está em cima do outro. Aqui é a mesma situação, né? A gente tem 1, 2, 3, os três lados, o fundo, né? O lado e o lado. Aí o que não bate aqui, ó? É que um ângulo de 90 graus aqui está para esse lado e aqui está para o outro, sem ser aqui onde fecha o ângulo, né? Sem ser no fechamento do ângulo. Então, na realidade, ó, essas duas metades aqui, quando você fechar ela, né? Quando você fechar essa metade com essa, ele vai formar justamente uma figura nesse sentido aqui, ó. Uhum. Viu? Não vai formar o canto do prisma, vai formar um retângulo, né? Ou seja, como se eu tivesse aqui um retângulo partido aqui no meio, né? Como ele vai formar esse aqui, ó, né? Quando essa parte juntar com essa. Então, a gente já está vendo que ficou fora letra A, letra B e letra C, né? E aqui, como eu tinha começado, né? Que eu ia começar daqui para lá, mas eu resolvi voltar, né? Então aqui, ó, a gente vê que essa parte aqui de baixo da figura é o 1, né? Aqui, ó, eu tenho o lado 2 do prisma e embaixo o lado 3. Então aqui seria o 2 e o 3. Ok, tá correto, né? Aí aqui o que acontece? Esse lado aqui, ó, que eu vou chamar de lado 4, quando eu dobrar, ele vai fechar esse lado aqui, né? Ele vai fechar esse lado e esse lado. E essa outra partezinha aqui que a gente vai chamar de lado 5, que é justamente essa parte menor aqui, ó. Quando virar, ela vai fechar, né? Esse lado e esse lado, né? Então aqui a resposta vai ser a letra D, né? Quando essas questões de planificação caírem, analisem ela com muito cuidado, viu? Porque às vezes gera um pouco de dúvida quando a gente vê a figura e para não marcar logo de cara a primeira que a gente acha que é, né? Vamos analisar a figura toda, né? Para ter certeza se realmente vai ser aquela que a gente está imaginando, né? Então vamos aqui, a próxima. Diz assim, observe a figura abaixo. Para construir uma caixa fechada com a forma desse poliedro, que é bem parecido com o visto lá em cima, né? Marina precisa recortar algumas figuras geométricas em papelão e colocar e colar umas às outras usando fita adesiva, né?
Então, as figuras que a Mariana precisa recortar são no mínimo. Então, vamos ver aqui, ó. Então, como figura geométrica, para formar os dois lados aqui, ó, a gente vai pesar no mínimo, ou seja, aqui é um triângulo, ó, viu? Isso aqui são triângulos, né? A gente vai pesar no mínimo de um triângulo e aqui embaixo, ó, de mais um triângulo, né? Então, só triângulo aqui são dois, né? Então, a gente já está vendo que os triângulos que ela vai usar para montar a figura aqui são dois. Então, ela vai precisar de dois triângulos, né? Ó, um triângulo aqui e um outro lá embaixo, né? Um em cima e outro embaixo. Então, aqui, ó, só triângulos aqui, ó, ela vai precisar de dois triângulos, né? Dois triângulos, viu? Dois triângulos. E vamos supor de retângulos, ó, aqui na frente é um retângulo, aqui do outro lado é outro retângulo e aqui no fundo outro retângulo, né? Então pronto, né? Ela vai precisar de dois triângulos e três retângulos. Então vamos ver se existe essa alternativa, né? Então dois triângulos e três retângulos é o que ela vai precisar, né? Viu? É dois triângulos e três retângulos. Então vamos ver aqui. A letra A já não é. A letra B também não é, porque são dois triângulos, né? Então pode ser a C e a D, ó. Então a letra C diz que são dois triângulos e dois retângulos. Então não é, é dois triângulos e três retângulos. Então aqui de cara você vai marcar a letra D, né? Dois triângulos e três retângulos, viu? Então vai ser a letra D. Vamos aqui à próxima. Uma empresa confecciona embalagens para acondicionar um determinado produto. Veja a planificação dessa embalagem abaixo, né? Então aqui é uma caixa, né? Um lado do outro, aqui é uma tampa desse lado, aqui é a tampa do outro e essa parte aqui é que vai tampar aqui em cima, né? Quando ela fechar aqui, ó, e fechar aqui, né? Fechar esse sentido, vai fechar duas laterais. E aquela tampinha ali, ela vai fechar lá em cima, né? A parte de cima da figura aqui, ó. Quando ela chegar aqui, né? Ela vai fechar aqui a parte de cima. Então, a embalagem depois de pronta é, né? Então, de cara aqui a gente já vê que é a letra B, né? Não tem nem muito o que bater cabeça aí, a gente já vê, né? Ou seja, não vai ser a letra A, porque ela não vai ser cilíndrica, né? Então a letra A está fora. Não vai ser a letra C, porque ela não tem seis lados aqui, né? Formando esse prisma, a gente vê, né? Aqui é um lado, outro, né? Ou seja, comparando em pé, né? Porque aqui tem o lado de cima e o lado de baixo também, né? Nesse caso aqui seria um 8, que é diferente desse formato. Também não seria a letra D. Por que a gente elimina a letra D? Porque a letra D é um cubo perfeito, né? Ou seja, todos os lados têm o mesmo tamanho. Na figura aqui a gente vê, né? Que essa parte aqui é maior, ou seja, a altura vertical é maior do que a altura horizontal, né? Então aqui sobrou a letra B para a gente marcar, né? Que vai formar. Essa daí foi bem simples. A outra questão, a gente tem aí, abaixo estão desenhadas as vistas superiores e frontal de uma figura, né? Então aí a gente tem a vista superior e tem a vista frontal de uma figura, né? Então vamos lá, ver o que vai acontecer aqui para a gente formar essa figura. Então para formar essa figura, né? Então abaixo estão desenhadas as vistas superior e frontal de uma figura. Então aqui a vista superior é essa e aqui é a vista frontal, né? Então, dentre as opções abaixo, a única figura com essa vista né? A única que vai ter essa vista para a gente ver aí vai ser, né? Então lembra, ó, essa daqui, o triângulo é a superior, então a parte de cima da figura, viu? A parte de cima da figura tem que ter esse formato aqui, né? Viu? E a frente dela aqui embaixo, ó, é que tem que ter o formato de um retângulo, ou em pé assim, né? Que vai depender da figura, ou, né? Ou seja, maior na vertical ou maior na horizontal, assim, né? Vai depender do formato da figura, né? Tipo aqui, né? Ó, viu? A parte de cima é um triângulo e a vista frontal é essa.
Então, a letra A parte de cima não é um triângulo, né? Na realidade, ela tem um vértice aqui, ó, né? O B aqui também, ó, não é, né? Aqui a parte de cima é uma aresta aqui, né? Fechada tem uma aresta feita, né? Aqui também, ó. Eu tenho um vértice, então, ó, a única figura que vai ter a parte de cima, a parte superior, né? Como sendo um triângulo, e a vista de frente aqui, ó, como sendo aquele retângulo, né? É a letra C. Aqui já deu a dica, né? Quando a gente fez isso, né? Que aqui agora seria só montar as planificações aqui dentro, ó, né? Para poder terminar aqui a figura, né? Aqui, ó. Aí aqui vai lá, né? E aqui vem aqui, né? Viu? E ainda fica esquisito ainda da forma como a gente monta, né? Ainda dá a impressão ainda de não ser aqui né? Porque não tem essa linha, ó, né? Então aqui é a superior, né? E aqui é a frontal, viu? Então vamos lá para a próxima questão. Ver se tem mais alguma. Ah, não tem, né? Essa daí foi a última que a gente fez, né? Então aqui fica a correção do nosso simulado, né? Sobre a nossa prova Brasil, né? Algumas questões que a gente fez aí só com o descritor 2, viu? Então, corrigindo até aqui, né? Então aqui é o final das questões e aqui o início, né? Então, deem uma olhada lá no simulado, confiram se as questões de vocês bateu com essas respostas, viu? Né? E aí a gente vai fazer mais, né? Viu? A gente vai fazer mais desses simulados e a gente vai fazer dessa forma, porque a gente não está podendo se ver aí para poder comentar essas questões mais diretamente, né? Nós vamos fazer mais elas assim, viu? Através de vídeos. Então, até mais.